Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos se pôr de pé, por favor. E a escritura fica em São Mateus 12, né? O versículo 30 e o 31. São Mateus 12, versículo 30 ao 31. Está escrito assim: quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Que Deus nos ajude e nos dê graça suficiente para sempre estarmos apercebidos, prontos, preparados para absorver esta palavra com um propósito, para nossa edificação, para nosso crescimento, para crescermos como verdadeiros cristãos robustos, cheios de fé. Amém? Cheio de amor. Amém? Cheios de vida. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Tem hora que você sente a necessidade, né? De ouvir. Assim seja. O amém. A oração, ela é feita e ela tem que ser confirmada dentro daquela linha correta e perfeita. Com amém. Esta é a forma correta pela qual o próprio Deus, através do irmão Brana, tem mostrado que o verdadeiro Josué, ele confirma a palavra de Deus com amém. E às vezes você ora e as pessoas ficam caladas, ficam quietas. E quando você diz amém, você está dizendo pega, pega, pega. Isso é verdade. Quando você fica calado, um determinado desânimo parece que vai tomando conta. E as coisas ficam assim meio difíceis, né? Isto é exatamente o que cada Josué verdadeiro deve ser. Muito bem. Agora a escritura que nós lemos, 2 versículos, é o 30 e o 31, do capítulo 12 de São Mateus. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. É lógico, é tão claro, né? Quando você não concorda com a palavra de Deus, e você não crê nela, só há uma coisa que sucede, é se afastar dela. É espalhar, dispersar-se dela, se tornar cada vez mais distante. Mas quando nós cremos e agimos e atuamos,
de acordo com a palavra, isto nos traz para mais pertinho dela, mais juntinho dela. Agora, lembre bem-se disto, que isto é uma advertência, é uma admoestação que o mestre está fazendo. Ele está nos retingando, ou retingando isto, através de sua palavra, para mostrar exatamente qual deve ser a nossa maneira, como crentes, que crê na palavra de Deus e obedecem. Nesta mensagem, a tempestade que se aproxime, ou se aproxima, né? A partir do parágrafo 37 até o 41, vejam bem como Deus está mostrando. Ele diz: Deus tem a mesma tática. Nós queremos conforme ao plano de Deus nesse aspecto. Ali nos dias primitivos, o mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. Deus é um Deus justo. E Ele tem leis. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e que não há castigo, essa já não é lei. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. Então ele está nos dando exatamente uma exortação aqui, como que nós devemos ser. Você sabe que a Bíblia, ela todinha é para o crente. É para aquele que crê na Bíblia. Todas as Escrituras, elas são inspiradas e ungidas por Deus, para a edificação daqueles que crê. Correto? E aí você está vendo que ele está dando esta admoestação, ou essa advertência. Ele diz: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Agora, só há dois. Digo, se você tem que pagar, a Bíblia diz, teus pecados te encontrarão. Você tem que pagar. Teus pecados te encontrarão. O que é pecado? Eu disse, não sei se foi hoje de manhã, eu falei sobre isso. Ele está dizendo assim: deixa eu fazer uma pausa aqui. Muita gente pensa que fumar cigarros é um pecado, mas não é. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Cometer adultério, isso não é pecado. Tudo isso é atributo da incredulidade. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. Vejam, não crê em Deus. Não crer na palavra. Agora, eu disse, há pecados para a morte, que você não deve orar.
E há pecados que não é para a morte, que você deve orar. E esta pessoa, sendo salva, tem vida eterna. Isto é a verdade. Agora, só há dois partidos. Ou você é crente, ou é incrédulo. Se você é um crente, você não faz essas coisas. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. Assim nos diz a Bíblia. É que temos muitas profissões sem possessão. Muita gente que anda falando e não está vivendo a possessão de Deus para um filho é o Espírito Santo. É a vida de Cristo vivendo em você. Não me importa quem quer que seja o maior religioso. Pode ser um pregador, um pastor. Irmãos, se nós não vivemos o que nós pregamos, a melhor coisa é parar de pregar. Esperar viver aquilo para depois voltar e pregar o sermão. É a mesma coisa. Quem canta, quem é crente, tem que viver a vida de crente. Não é mesmo? Nós temos que ser as pessoas mais sensíveis. Com uma sensibilidade tal, até o ponto de poder diferenciar as coisas bem parecida com a verdade e saber que não é a verdade. Correto? Olha, eu ainda creio que temos muitas ênfases, temos muita ênfase no ensaio de sermões, em lugar de vivermos os sermões. Agora você disse, é só para o pastor. Não, é para todos. Principalmente para aquelas pessoas que exercem o seu dom. E está manifestando através do seu próprio canto. Apesar que não tem nenhuma diferença daquele crente que às vezes nunca cantou aqui, nunca pregou, mas é um crente. A vida dele deve estar ao alcance, na altura da palavra. Correto? Vejam bem, seria muito melhor se tivéssemos nossos sermões. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Assim, cada um de nós seria um ministro. Muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. Oh, como isto é uma coisa... Parece que te coloca na parede, ou no canto da parede, mas não coloca. Seria como, irmãos, isso seria como você pedir uma ovelha para produzir lã. Não tem necessidade de pedir. Ela já tem as adrenalinas, as glândulas que produz aquela lã. Automaticamente.
Essa semana eu entrei em desespero. Essa semana não. O mês passado. Por um caso que veio a mim aqui dentro. E eu me coloquei em desespero diante de Deus. E Deus me disse: vá, chame-o e o orem. E ele garantiu o que ele disse. Ele sustentou. Agora, você sabe, irmãos, a vindicação nossa, seja lá do que quer que seja, que for, como cristãos, você sabe o que é? É a palavra sendo vindicada pelo Espírito. Isto prova que você é um filho, é uma filha. Nós não vivemos uma verdadeira vida cristã para ser salvos, ou para ser um predestinado, ou para ser um eleito. Nós vivemos porque já somos. Não tem jeito para um filho não viver a vida do seu pai. É natureza. Não me importa, seja o que for, aquele pai dizer: esse filho não deve ser assim. Ele tem que olhar primeiro para ele e saber que aquele filho é uma fotocópia dele. A natureza daquele pai está naquele filho. Assim também somos nós. Se a vida de Cristo vive em nossas vidas, a vida que nós vivemos não é nós que vivemos, é Ele que vive em nós. Aleluia! Não precisa de forçar. Quando você chega diante dele e clama, ele sustenta aquilo. Não é mesmo? Aleluia! Eu amo isso, você ama? A Bíblia diz: sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. Então, é requerido, muito assiste às igrejas, ou à igreja, muito assiste à igreja, e eu sempre tenho me perguntado, como é que isso não lhes condenava a consciência? Ele disse: querida esposa, disse: querida esposa minha, deixe-me dizer-te, eles são americanos. E disse: e nós não somos americanos. Ouça isso. Me perdoe, passei 2 folhas. Eu disse: muito melhor, está aqui. Muito melhor viver um sermão. O pecado é porquanto você não crê. Você entendeu? Quando você não crê, não tem jeito de você viver a palavra. E às vezes ficamos manufaturando ou personificando a vida de um cristão. E parece que às vezes nós vamos tampar o sol com a peneira e tudo vai dar certo. Irmãos, não precisamos de fazer essas coisas. A única coisa que precisamos é crer de coração. Crer na palavra, a própria palavra lhe sustenta. Ela lhe fortalece, ela te estabelece aonde você deve estar.
E não há nada que pode vir contra você que você não vence. Não é mesmo? Nada mesmo. A mensagem daquele dia no Calvário, parágrafo 99 ao 102, ele disse bem assim: agora você não pode ser a metade ovelha e a metade bode. Então, se você diz, nossas igrejas têm uma organização, nós damos para os pobres, nós fazemos isto, fazemos aquilo outro. Se você teve aquilo sem o outro, a vida de Cristo em você, você está absolutamente fazendo isso em vão. Eu creio, irmãos, em fazer boas obras para as pessoas, ajudar. Mas tem uma coisa, Jesus disse que naqueles dias, aquelas pessoas vão vir de uma forma tão humilde, simples, inocente. Quando ele disser assim, entra meu servo para o gozo do seu Senhor. Porque eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu, me vestiste. Eu estava preso, fosse me visitar. Eu estava doente, fosse me ver. E aquelas pessoas vão dizer para ele, mas quando, Senhor, que nós fizemos isto? Então você vai ver que isso não é você que faz. É Ele que faz em você. De tal maneira que você nem sabe que fez. É uma inocência do Espírito Santo na sua vida. E Ele dirá a você, o que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. E aqueles outros, Ele vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Porque eu estiveste nu, não me vestiste. Eu estava doente e não foste me ver. Eu estava preso, não me visitaste. Vejam. E eles vão dizer, quando nós não fizemos? É quando deixaste de fazer um desses meus pequeninos. Agora eu pergunto, o que é isso daí? Dar sacolão, e eles dão demais, ajudar os pobres, eles ajudam demais. Mas não é você que faz. Deus não reconhece os meus atos, as minhas próprias obras. Deus não reconhece os seus próprios atos. Ele não aceita isto. Ele aceita o que Ele faz por você, ou através de você. E para isso nós precisamos estar nele e Ele em nós. Você tem que ter um novo nascimento. Paulo disse em 1 Coríntios 13, embora distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado como sacrifício, nada disso me aproveitaria. E agora isto é duro, porém é a verdade. Você tem que chegar a este fato, reconhecer o que o Calvário fez por você. Vejam, visitar o Calvário é ir lá através da fé, é receber a sua palavra, é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador gostosamente de sua alma. Com todo prazer, com todo gozo, até o ponto que você tem prazer em obedecer a sua palavra. Não é mesmo? Não parte da palavra, toda a palavra. Nós olhamos nisso e dizemos, sim,
isto é bom. Aquilo não é isto. Se aquele Filho de Deus teve que ir para o Calvário, para a crucificação, cada filho que vem deve ir ao Calvário. Ele também deve ter um Calvário. Você deve ter aquele dia no Calvário. Eu tenho que ter aquele dia no Calvário. Isso determina a dúvida do pecado. Não estreitar as mãos do pregador. Não ser sacudido na igreja. Não entrar através de uma carta. Não entrar através de uma profissão, mas entrar através de um nascimento. Você viu aí? Como que Deus tem os seus como todos separados. O profeta chegou a dizer assim: eu não posso sustentar nos meus lombos um filho de outro homem. Eu só sustento os meus filhos. E ele disse: Deus não sustenta os filhos de ninguém, Ele sustenta os filhos dele. Isto é a verdade. Você tem que nascer de novo. É a verdade? É o nascimento. Ele nunca deu uma carta, ele nunca deu uma profissão. Ele deu um nascimento. É assim que nós entramos. Correto? Entramos e então aquilo. Estamos vivendo autenticadamente vidas cristãs. Agora, Deus nos ajude. Deus nos dê graça. Para que nós podemos morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos próprios raciocínios. Morrer para a nossa própria imaginação. Morrer para a nossa própria consciência. Para a nossa própria memória. Para os nossos próprios afetos. Deus nos ajude. E nascermos de novo, e sermos cristãos. Agora, outra observação. A metade bode, a metade ovelha. Eles não têm tal coisa. Você não é a metade bode e a metade ovelha. Ou você é bode ou ovelha. Agora, se você está somente fazendo boas coisas e pensa que você pode entrar através disso, então não precisaria de ter o dia no Calvário para trazer aquilo. Para que não fôssemos tais membros de igreja, mas que fôssemos filhos e filhas de Deus. É o novo nascimento. É como sempre eu gosto de dizer. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz, no Calvário, saiu dele 3 coisas, separadamente uma da outra: água, sangue e o Espírito. Dessas 3 coisas saiu dele. Para trazer-nos a esse novo nascimento, nascermos através de sua palavra e sermos completamente pessoas limpas, santas, e não termos nada para nos condenar, irmãos. Você entendeu? O apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 18 e o 19 e o 20. Olha como ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Você quer uma bem-aventurança maior do que esta?
que é exatamente o que sucede de Deus para você. Agora, isso não quer dizer que nós não cometemos nenhum pecado, porque não existe tal coisa. Se você comete um engano, um erro já é pecado. É falta, é erro, é pecado. Mas acontece que o sangue dele está sobre nós por predestinação. O sangue dele faz uma propiciação pelos nossos pecados. E quando ele olha, ele nos vê sem pecado. Por isso que o profeta Isaías disse no capítulo 1: ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, e vermelho como o carmesim, ele se torna branco como a lã e alvo como a neve. Isto é cada cristão. E esta é a segurança que nós temos, irmãos. Não porque somos bons ou porque nós somos ruins. Não é isso, é porque nós somos filhos. Não pedimos para nascer nessa família de Deus. De todas as formas, nós nascemos. Estávamos nele antes da fundação do mundo. Somos os seus atributos. E agora nós nascemos. Então ele disse: não peca. Mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora vamos ter fé para toda a nossa família. Tenha fé para os seus filhos. Tenha fé para aquele marido rebelde. Tenha fé para aquela mulher rebelde. Tenha fé para aquele filho rebelde, que você olha ali, um incrédulo. Assim como você teve fé para você, tenha fé para eles. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Cada vez que você olha naquele filho rebelde, ou naquela filha, ou naquele marido, ou naquela mulher, naquele pai, naquela mãe, você diz assim: você não é isso que eu estou te vendo. Você é diferente. Eu creio que você é um predestinado, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai. Aplique a sua fé, não importa a situação. Descansem. Entrega nas mãos de Deus. Orem a Deus. E descansa. Sabemos que somos de Deus. E sabemos que somos de Deus. E que todo mundo está no maligno. O mundo. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós estamos posicionados nesse lugar, irmãos, não existe barreiras. Não existe. A única coisa que nós temos que fazer é crer e confiar nas nossas orações. Nós devemos orar. Você deve orar. Orem. Diga: Senhor, me ensinem a falar as boas coisas. Me ensine a ajudar aquele que precisa de ajuda. Me ensine a falar palavras, Senhor, que edificam.
Esta é a maneira que nós devemos ser. Olha, se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse, não digo que orem. Aí ele vem e diz assim, guarde isso, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é você saber fazer certo e faz errado. Isso é iniquidade. Não é mesmo? O maior incrédulo é aquele que resiste à verdade. Ao invés de fazer as coisas certas, faz errado. Uma pessoa que tem o conhecimento da verdade, já provou dos poderes vindouros da palavra, e ainda procede de uma forma completamente pecaminosa, ele de novo expõe em vitupério o sangue de Deus que uma vez lhe santificou. O que resta para ele somente juízo. Isso é verdade. Então, às vezes tem pessoas que você sabe que ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Mas ele é incrédulo porque ele é sinceramente incrédulo. Ele nunca conheceu a verdade. Nunca. E aí você olha para ele, ele é um incrédulo, ignorante, arrogante, temperamental, áspero, cruel. Mas você sabe, ele é o tipo do verdadeiro jumento. Ele é o tipo do verdadeiro jumento. Como disse Êxodo 13, verso 13. Ele é um incrédulo, ele é um arrogante, ele é um temperamental, ele é um ignorante de sangue, de natureza. Você sabe que tem oportunidade para ele? Tem. Porque ele não faz isso por praticar iniquidade, ele faz porque ele não conhece a verdade. E Deus tem misericórdia dele. Agora um mulo não. O mulo ele é um híbrido. É o maior iníquo que pode existir. É uma pessoa que sabe fazer certo e faz errado. E não está nem preocupado com isso. E continua errado. Isso é uma blasfêmia. É um incrédulo. Mas esse pobre sujeito aí não. Ele age como um jumento. E o jumento ele não é híbrido. Ele é de puro sangue. Então há para ele uma oportunidade. Ele pode ser redimido. Pode ser resgatado. Enquanto o mulo não. O mulo não pode, ele é híbrido. Ele já nasceu morto. Irmãos, que coisa. Esta mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, a partir do parágrafo 202 ao 204, ele diz bem assim: aqueles eram homens que se dispunham a morrer para confessar Cristo. Então, esse é o verdadeiro cristão de sangue puro. Quando ele chega a conhecer a verdade, ele morre por ela. Ele dá a vida por ela. Veja aquela mulherzinha, aquela ex-prostituta Maria Madalena. Ela era uma samaritana, uma prostituta, uma mulher pecadora,
que andava nas ruas vendendo a sua própria carne. Ela não era uma híbrida. Ela era um verdadeiro sangue puro de Deus. O dia que ela ouviu a palavra, ela creu, e ela não teve vergonha de provar que ela era uma verdadeira cristã. Ela se ajuntou com a Maria, mãe de Jesus, com a outra Maria, com a outra Maria e com aquelas irmãs ali. E andavam juntas, tendo companheirismo, e seguia Cristo. Seguia Jesus, onde ele pisava, ela pisava. Ela foi redimida, ela dava a vida por ele. O que eles haviam sido, eles haviam recebido testemunha. A testemunha é o Espírito Santo. Vocês já lembram daquele gladiador, na época lá de Roma, aquele homem cristão, que soltaram um leão na arena, ele com uma faca ou uma espada, ele matou o leão. Eles gritaram, bravo! Soltaram o outro leão, ele foi lá e matou o outro leão. Houve um aplauso naquilo dali. Aí depois eles soltaram um africano escuro, forte, robusto, para lutar com ele. E ele teve que lutar. Ele não queria lutar, mas ele teve que lutar. E ele lutou. E ele venceu o africano, derrubou o africano, levou a espada na garganta do africano. Naturalmente o africano disse, me mata logo, não me tortura não, me mata logo. Ele jogou a espada no chão e virou para o rei e disse, olha, eu matar um animal selvagem eu mato, mas matar um ser humano semelhante a mim eu não mato. Eu sou um cristão. Irmãos, fica olhando a coragem de um cristão. Diante daquele governador, imperador, com todos os seus súditos, ele não obedeceu. Não obedeceu. De tal maneira que aquele imperador de Roma diz, você resistir à voz de Roma? Ele disse, não, me desculpa, imperador, eu já matei um leão, matei outro, mas matar o meu próximo, não. Ele não importava que ele tinha que morrer, não, irmãos. Para ele, o morrer era ganho. O viver é Cristo. Naquela hora, então, o imperador diz para o africano, levanta. Pega a espada dele. E ele ajoelhou e o africano enfiou a espada bem no coração dele. E naquela hora que ele estava morrendo no meio daquele sangue, ele clamou a Deus e disse, Senhor, receba o meu espírito. Veja, irmãos, que testemunho. Agora hoje nós não temos isto, nós não somos esses gladiadores dentro da arena, mas nós somos um gladiador. Nós somos um gladiador de Deus, diante de televisão, diante de internet, diante de todas essas coisas. E você deve dizer não. Nós somos ensinados que nós não devemos praticar tais coisas. É verdade. Você tem essa testemunha dentro de você. Eles foram enchidos com o Espírito Santo. Aqueles primeiros cristãos não tinham medo de morte. Você tem medo de morrer? Irmãos, você tem que desafiar a morte no terreno dela. Medo de morrer? Ai.
Você lembra daquele pastor que estava orando por aquela irmãzinha? Ela já era uma velhinha, pediu oração. O pastor estava orando, disse: Senhor, abençoa minha irmã. Dê bastante saúde para ela, amém. Dê bastante vida, ela, amém. Mas, Senhor, contudo, cumpra a sua vontade. Se o Senhor quiser levar ela, o Senhor pode levar. Ela disse: É verdade. Não. Medo de morrer. Irmãos, eu sei que ninguém gosta da morte. A morte é o nosso inimigo. Não é mesmo? Por natureza. A morte é o nosso inimigo. Mas tem uma coisa, chega um momento que você ora: Senhor, tira isso de mim. Senhor, me cura. Senhor, me liberta. E ele vem e diz: não, a minha graça te basta. Segue em frente. Aí você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na hora que estou fraco, Senhor, aí é que eu estou forte. Vejam, irmãos, é isso. Então ouça isso. Ele disse, aqueles primeiros cristãos não tinham medo de morte. Depois disso, o Império Romano viu que havia algo neles. O diabo é terrível, irmãos. Viu que olhava naqueles cristãos quando eles morriam, eles olhavam na face deles na arena assim, eles morriam sorrindo, alegre, feliz. Ele disse: vixe, eles falavam bem assim: eles estão enfeitiçados. Não é que eles estão enfeitiçados, eles estão cheios do Espírito Santo, de luz. Antes que eles dessem o último suspiro, Deus já tinha levado para a glória. Eles não sentiam dor. Aí o diabo mudou a sua tática. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me tornar religioso. Agora ficou difícil. Ele tornou religioso. Essa é a pior coisa que pode existir. É a maior arma que ele usa hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível for, enganariam os escolhidos. Essa é a ferramenta que ele tem hoje. E nós estamos dentro dessa arena com os nossos inimigos. É verdade. O irmão Brando disse: não há um acampamento que não haja uma audiência mista. Agora vejam bem, o que eles fizeram? Eles denominaram isso, seguiram adiante e fizeram uma denominação disso, e simplesmente trouxeram-nos através de profissão, sem receber o Espírito Santo. Agora é só crente. Une na nossa igreja, une na nossa religião. Se você for o melhor dizimista, se você for isso, se você for aquilo, você é crente, você é salvo. Olha aqui a carteira de membro, te demos uma credencial para você, tudo já está bem. O seu nome aqui é colocado no livro da igreja, e assim, quando já coloca aqui no livro da igreja, é colocado também no céu. Que mentira! Os nossos nomes já estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Nós acabamos de conhecer o que nós somos. Deus não nos fez filhos, Deus nos tornou filhos. Nós já éramos filhos desde antes da fundação do mundo. Um filho de Deus é um filho de Deus. Eis aí onde estamos hoje. Ouça isso: luteranos, batista, presbiteriano e tantos pentecostais assim chamados. Nós estamos descendo esta jornada sem receber a testemunha de Deus. E o Espírito Santo é nossa testemunha. Sim, Senhor.
Quão diferente aquelas igrejas aquele dia. Pensa que hoje ele está querendo isso que nós temos hoje? Essa experiência pentecostal? Nascer de novo? Tem que nascer de novo, não é mesmo? A igreja hoje é apenas isso. Une-se a igreja. Como o velho ditado, quando o homem une-se à igreja, ele veste um paletó novo. Eu achei isso aqui muito bonito. Ele veste um paletó novo. Isto é correto. Porém, quando ele é enchido com a testemunha, coloca-se um novo homem no paletó. Muda a coisa. É diferente. Não é um paletó novo no homem, é um novo homem no paletó. O que nós necessitamos hoje é de mais homens novos no paletó, irmãos. Esse é o paletó clerical do qual eu estou falando, sim. Nós necessitamos disso diferente. É o paletó primitivo do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você nasce de novo, você é revestido de poder. Não é mesmo? Deus te enche com o Espírito Santo. O nosso tempo já foi. Eu tinha uma coisinha tão gostosa aqui, mas o nosso tempo já foi. Então, não queira vestir um paletó novo num homem velho, mas coloca um homem novo num paletó novo, e você será completamente uma verdadeira testemunha de Deus, em todo o sentido da sua vida, no falar, no cantar, no agir, no atuar, no comportar, no pregar, e tudo que Deus quer que você faça, você o faz. Então vamos pedir que Ele nos coloque esse paletó novo, amém? Num homem novo. Não deita fermento velho, não deita remendo velho em pano novo. Não deita vinho novo em odre velho. Deita vinho novo em odre novo. Nasce de novo, mata-nos, Senhor, a nossa velha natureza e nos dê uma natureza nova, cheia do Espírito Santo. Vamos cantar esse hino 202, derrama teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua lei, ó Mano, exaltado, e dispersar. Oh
Vamos dizer assim: Senhor, não ponha um paletó novo num homem velho, mas coloca, Senhor, um paletó novo num homem novo. Aleluia. Amém. Aí deixe que o paletó fale. Isto é verdade. Graças a Deus. Nascidos de novo do Espírito Santo, gerados de Deus, não pode pecar. Vê? Como pode você pecar? Ter uma semente impecável por dentro. Você produz segundo a semente que você é, a espécie de natureza de vida que você tem. Isto é a verdade. Deus nos abençoe, né? Deus nos ajude. Aqueles que nos notificou, Valmor, Isíbia, Celiete em Epitassolândia, né? Celiete família, né? Em Epitassolândia, Moisés Pereira, Ezequiel e Nazaré, Rosilene, né? Santos, Raimundo e Nazaré, Reginata e Júnior de Oliveira e família, e Francisca Paiva. Deus abençoe a todos eles, né? E aqueles que notificou também, e a nós também. Continue nos sendo abençoados por Deus. Deus nos ajude. Oremos, Pai Celestial, que todos nós possamos sair daqui melhores. Melhores pais, melhores filhos, melhores crentes, melhores cristãos, amando a Ti, Senhor, e amar os nossos irmãos. Deixa-nos amar a cada um com esse amor divino, ó Deus. Amar até mesmo aquele que nos odeia. Amar aquele que, se pudesse tirar nossas vidas, Ele tiraria. Senhor, amar o Rei, amar os governos, amar toda a fraternidade, amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Leva-nos em paz, guarda e nos protege de todos os males, agora e para sempre.
Amém. Deus nos abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Solidão, você busca um ombro pra chorar. Solidão, entre a multidão, esta solidão insiste em te acompanhar. Tenhas fé, somente tenhas fé. A vitória está a um passo de chegar. Assim disse Jesus: tereis aflições, mas eu venci. Hoje seus caminhos ao Senhor, sirva a Deus enquanto viver, e um galardão no céu irá receber. Ele te ajuda e te guarda, te dá força, te ampara. Entregue hoje tua vida ao Senhor. Tenhas fé, somente tenhas fé. A vitória está a um passo de chegar. Assim disse Jesus: tereis aflições, mas eu venci.